Bom dia, Guarulhos. Eu sou Raquel Preto, diretora tesoureira da OAB São Paulo, e estou muito honrada pelo convite a falar para vocês nessa manhã em que se inicia esse primeiro circuito de ações de combate à violência contra a mulher. É um projeto cuja concepção eu parabenizo e que fará com certeza diferença, porque qualquer ação que todas e todos façamos em prol da redução desse mal nefasto que afeta todas as mulheres brasileiras é fundamental. Então, uma saudação especial para a ilustre diretoria de Guarulhos, a quem vou saudar na pessoa do querido presidente Ferrari e da vice-presidente, doutora Ivani Tavares, e que parabenizo por toda essa gestão incrível que estão fazendo. Com relação a esse projeto, desse primeiro circuito, eu queria fazer uma saudação especial ao presidente da Comissão de Direitos Humanos, da subseção de Guarulhos, doutor Marco Paiva, mas também a duas mulheres que interagiram comigo bastante quando estava sendo, então, organizada esta atividade, este projeto, que é a vice-presidente do Núcleo para a Saúde, doutora Luísa Alado, e também a vice-presidente do Núcleo para Direitos da Mulher, doutora Marcela Vieira Alvarez. Quero terminar a minha saudação, já que este é um evento destinado à temática que é fundamental à condição feminina, saudando ainda uma ilustre advogada guarulhense, que é diretora atualmente da CAASP, a secretária-geral adjunta da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo, a querida Paula Fernandes. Bom, acho que todas as iniciativas que dizem respeito ao combate à violência contra a mulher são absolutamente fundamentais no Brasil contemporâneo. O Brasil, lastimavelmente, é um dos países onde mais se mata mulheres, em que mais se matam mulheres pelo simples fato de serem mulheres. O Brasil é o 5º país que mais mata mulheres no mundo. E essas mulheres são mortas não porque estavam no meio de um tiroteio, não porque foram atropeladas. O feminicídio é um crime de ódio à condição feminina. O Brasil é o 5º país que mais mata mulheres no mundo, porque estas mulheres foram mortas em função de sua condição feminina. O feminicídio é odioso e deve ser extirpado. Mas não só o feminicídio, que é o ápice de uma cadeia concatenada de violências. Violências estruturais que decorrem de um grande problema estrutural que, de uma vez por todas, nós vamos ter que enfrentar. Mas o Brasil também é um dos campeões mundiais em outras formas de violência contra a mulher. Hoje, no Brasil, a quantidade de estupros é abjeta. É um dos campeões mundiais também em estupros, lamentavelmente. Segundo estudo que foi divulgado agora no começo de 2019, feito pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, ano passado, de janeiro de 2018 até dezembro de 2019, 4.600.000 mulheres sofreram algum tipo de violência física. Eu vou repetir o número para mostrar a dramaticidade do problema. 4.600.000 mulheres brasileiras foram, de alguma forma, agredidas fisicamente. Senhoras e senhores, esse número é acachapante e fala por si. Ele é um número que diz respeito a momentos em que a humanidade viveu guerras. É um número de guerra. É um número de proporções absolutamente não admissíveis. E nós temos que, de uma vez por todas, endereçar o problema. Acho fundamental que a OAB, seja por meio das suas subseções, e mais uma vez a minha saudação especial a essa iniciativa da subseção de Guarulhos,
mas também as seccionais, e São Paulo está cumprindo seu papel, como também a OAB Nacional, devem se unir e devem, de fato, promover ações diversas, se engajar em projetos de transformação dessa realidade lastimável e inaceitável. O Brasil é feminino, ou seja, 51,5% da população brasileira é composta por mulheres. Ou seja, somos a maioria do país, a maioria da cidadania brasileira. E somos mãe da outra metade. Tem alguma coisa de muito errado com um país que trata tão mal mais da metade da sua população. E como é que se supera a violência contra a mulher? Todas as boas práticas que têm dado resultado pelo planeta Terra afora deveriam ser copiadas e apropriadas aqui no Brasil. Temos também boas práticas nacionais, mas são pouco visibilizadas e são lastimavelmente não apoiadas pelos governos municipais, estaduais e federal. As mulheres brasileiras continuam sendo desrespeitadas, continuam sendo estupradas, continuam sendo mortas, e o fato é que nós, mulheres, caminhamos pelas ruas do Brasil numa condição completamente diferente da que um homem caminha por essas ruas. Quando nós caminhamos pelas ruas brasileiras, nossos corpos quase que não são nossos, porque contra os nossos corpos são lançados impropérios, manifestações chulas, desrespeitos, e o fio-fio é o menor deles. Nós, mulheres, sabemos o que é estar por baixo dessa pele feminina, e é diferente se estivéssemos na condição masculina. E essa diferença precisa ser bem compreendida e ela precisa ser resolvida. Quais são as raízes do problema? Esse grande problema, este fruto tenebroso que é a violência contra a mulher em todas as suas formas, e de onde deriva esse fruto? As raízes do problema são antigas, elas são culturais e estruturais. Elas têm a ver com a estrutura patriarcal que a maioria das sociedades contemporâneas tem hoje no globo terrestre, e o Brasil é uma delas. Elas remontam a formação dessas estruturas patriarcais a momentos muito antigos na história em que a força física era essencial para a sobrevivência da espécie humana. Na época da pedra lascada, ter músculo fazia diferença para sobrevivermos. Hoje não faz mais. E esta construção desta sistemática patriarcal, ela é imemorial. Como eu disse, ela remonta a momentos em que a humanidade precisava lutar no ambiente da natureza pela sua sobrevivência. E ela lutava com força física. Aos poucos, a inteligência e a sagacidade foram sendo incorporadas à força física. E aí foi se descobrindo, com o passar dos séculos, que era muito mais potente a força da inteligência, da criatividade humana, do que propriamente a força física. Só que a experiência imemorial, secular e milenar, em que a proeminência fisiológica dos homens era muito relevante, acabou ditando as regras na construção desse patriarcado. E as raízes do problema estão aqui, nessa construção estrutural de um patriarcado que considera o feminino menos relevante que o masculino, que entende que a mulher serve à procriação da espécie, que o espaço feminino é o espaço do privado, da casa, remontando à época da caverna, em que homens saíam em bando para caçar e as mulheres nas cavernas ficavam. Esse tempo passou, a Revolução Industrial aconteceu, e aliás é na Revolução Industrial que acontece um importante momento de disrupção estrutural, em que as mulheres acabam tendo que ir, por ocuparem naquele momento posições da classe baixa, vão às fábricas. E essa é a primeira grande disrupção em que as mulheres em massa
saem do lar e vão ocupar um espaço mais público. A Revolução Industrial mostrou que a força das máquinas transformava a natureza e transformava a própria realidade humana. E aí, a humanidade não parou mais. E de revolução industrial a revolução tecnológica, nós chegamos em 2019, tendo absoluta certeza que o que importa não é a musculatura física, o que importa é a criatividade, a capacidade cerebral e a força de criação, o que existe em igual medida e em igual quantidade, tanto para homens quanto para mulheres. As mulheres não são mais burrinhas que homens. As mulheres têm a mesma capacidade intelectual. O que falta agora é superarmos esse bloqueio imemorialmente construído que nos levou a esta cultura, para que então nós consigamos, de fato, sermos respeitadas em nossas condições femininas. Portanto, se nós queremos superar a violência contra a mulher, as primeiras providências que devem ser tomadas dizem respeito com a ruptura, a implosão, em definitivo, da estrutura patriarcal que sustenta a opressão feminina. E esta questão não é partidária, ela é humana. Porque não é porque nós nascemos mulheres que nós merecemos ser desrespeitadas, muito menos merecemos ser assassinadas. Não merecemos ser estupradas, mas merecemos votar nos parlamentos, participar do Congresso Nacional, sermos ministras, secretárias de Estado, diretoras de empresa, respeitadas em iguais condições que os homens. E não, eu não tenho nada contra os homens, mas eu tenho tudo a favor das mulheres. E se nós queremos ser uma nação rica, temos que superar isto, porque sim, a equalização de gêneros torna os países mais ricos e mais desenvolvidos. Não é coincidência que dentre os 10 países mais ricos, 6 deles sejam também os 6 países melhores ranqueados em termos de igualdade de gênero. Equalizar gênero é garantir riqueza e evolução para uma nação. E são 3 os caminhos que comprovadamente levam à superação estrutural da violência contra as mulheres. O primeiro deles é o empoderamento econômico. A mulher que tem capacidade econômica sai mais fácil do ciclo de violência. E isto é fato e é dado estatístico, portanto, comprovado, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo. O segundo caminho muito importante para que nós possamos, de fato, superar a violência contra a mulher é o empoderamento social. E ele se dá por meio de educação de qualidade e educação dentro da qual a questão da igualdade de gênero esteja inserida. Tratar igualmente homens e mulheres não ofende nenhuma religião, não ofende nenhuma ideologia, porque esta é uma pauta humanitária, suprapartidária e suprarreligiosa. Não conheço nenhuma religião boa que não queira e não pregue o respeito a todos os seres humanos. Não pode haver nenhum partido decente que não queira o respeito a todas as cidadãs. E, por fim, o terceiro caminho muito importante para, de fato, superarmos a violência estrutural contra a mulher é o empoderamento político. A mulher brasileira precisa e deve ocupar os espaços políticos da nação. Eu estou falando da ocupação do legislativo brasileiro, também do executivo e também do judiciário. Porque sem mulheres nos parlamentos, nós sequer conseguimos aprovar leis que realmente resolvam os problemas femininos. Porque por mais que os homens se esforcem, é completamente diferente andar pela rua brasileira sendo homem ou sendo mulher. Portanto, empoderar as mulheres politicamente é o fator mais essencial que nós temos para conseguir, de fato, reduzir a violência contra a mulher. Parabéns a Guarulhos pelo evento maravilhoso.
E para superarmos violência, o ataque tem que ser na raiz do problema. O patriarcado precisa ser rompido por meio de educação de qualidade, de cultura, valorizando o feminino e respeitando a nossa condição. Quiçá para que em alguns anos, não 150 que a ONU aponta, mas em poucos anos, nós mulheres brasileiras também possamos caminhar pelas ruas desse país, andar pelos transportes coletivos, sem sermos assediadas e sem sermos maltratadas. Parabéns a Guarulhos e um beijo a todas e todos.